Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse módulo complementar do nosso curso de imersão em prótese sobre implante, aqui no IPO. Eu sou o professor Luiz Ricardo Prevedelo e vou estar conversando com vocês a respeito do tecido mole, a importância que os tecidos moles têm hoje em uma reabilitação com implantes dentários. A gente sabe que historicamente os primeiros implantes lá desde de Brannemark, a gente tinha reabilitações de prótese total, né? Então a gente não tinha essa exigência estética, essa exigência de manutenção desses implantes, né? Então era tudo muito novo. Hoje a gente entende tanto a questão estética quanto a importância desse tecido mole ao redor do implante numa necessidade de preservação, né, de previsibilidade desse tratamento. Então eu me formei em Curitiba, né, faz mais ou menos uns 12 anos e atualmente atuo né, na graduação, né, da Uniavan, na disciplina de Anestesiologia e Terapêutica e na disciplina de Clínica Integrada 2 e 3. Quando a gente fala em reabilitação oral, a gente pensa em vários aspectos, né? Mais precisamente em implante, né? A gente sabe, e isso já é bem sedimentado, que a necessidade do tecido ósseo é indiscutível, né? Você precisa de osso para poder para poder instalar o teu implante, né? Sem o tecido ósseo não há possibilidade, né? Hoje, lógico, a gente tem várias opções de enxerto e vários recursos, mas, né, o primordial, o fator principal, né, desse nosso tratamento é o tecido ósseo. Dentro da bioengenharia, né, da geometria do implante, a gente tem indicações para implantes para osso 3 e 4, 1 e 2, algo que também vem mudando, né, de forma a facilitar. Então, hoje, né, a Neodent entrou com o implante Helix, né, que serve para todo tipo de osso, a Straumann chegou com o BLX, né, então a indústria também vem se atualizando na questão de bioengenharia do implante, né. E aí entram três fatores que são bastante importantes quando a gente pensa na nossa reabilitação. O componente protético. Por que o componente protético, né? Por que num curso de prótese você vai discutir tanto tempo um componente protético? Né? E por que você tem uma gama muito grande, né, de componentes protéticos? Para uma prótese cimentada, para uma prótese parafusada, né? São indicações de acordo com o posicionamento do implante, são indicações, né, que a literatura nos traz do que é melhor você usar uma prótese cimentada, uma prótese parafusada. Mas não somente isso, como também qual é o tipo de componente, qual é a distância, o transmucoso desse componente para que você preserve estrutura ao redor desse implante, tanto de tecido osso, né, tanto de tecido duro, desculpa, quanto de tecido mole. O material restaurador, a gente também vem tendo uma evolução muito grande, né? Então, das coroas metalocerâmicas, as coroas de zircônia, né, o metal free, né, nos permite hoje uma qualidade de trabalho bastante interessante, muito mais próximo da realidade, né, dos nossos dentes, das nossas unitárias, das nossas coroas unitárias. E o tecido mole, né, vem, digamos, ganhando cada vez mais espaço, né, nesse planejamento reabilitador, uma vez que a gente tem não só a questão estética, como a questão de proteção. Tá? E quando a gente fala de proteção, a gente começa comparando a anatomia periimplantar. Então, quando a gente compara o dente e o osso, né, o dente relacionado ao osso ali, eu tenho cemento, eu tenho tecido conjuntivo, né, a gente tem lá epitélio sucular, epitélio juncional. A grande diferença quando a gente parte para a anatomia periimplantar, a relação implante-osso, a gente percebe também a presença de epitélio sucular, epitélio juncional,
osso, mas eu não tenho cemento, eu não tenho ligamento periodontal. A quantidade de tecido conjuntivo também relacionado a essa crista óssea, a gente pode ver nas duas imagens, ela é bem diferente, né, quando eu tenho a relação, né, do tecido de sustentação, de proteção com o dente. Então, o epitélio sulcular, né, ele também é um epitélio bem mais longo quando a gente fala de implante. A gente vai ver um pouquinho mais para frente a diferença entre a distância biológica de um dente e a distância biológica de um implante. Hoje, a gente tem, né, definido isso em torno de 3 milímetros para um dente e entre 4 a 5 milímetros para um implante. Então, eu tenho um epitélio sulcular muito mais longo. Quando a gente fala, né, olha um corte histológico, a gente percebe essa formação bastante interessante, tanto do tecido ao redor do componente protético, quanto a manutenção, a possibilidade de manutenção dessa crista óssea. Poxa, mas a crista óssea, por que ela é tão importante? Quando você fala em tratamentos estéticos, a gente está pensando num black space, evitar esse black space, principalmente. A gente sabe que não apenas a colocação do implante, né, não só o componente protético vai fazer essa manutenção do tecido, como o próprio ponto de contato entre as duas coroas, entre coroa e dente. Então, a reabilitação, tanto protética quanto, digamos, cirúrgica, elas são bastante importantes na manutenção desse tecido. Às vezes eu posso ter uma coroa muito bem instalada, muito bem adaptada, mas tentando compensar um posicionamento tridimensional ruim do meu implante. O que a gente sabe que a longo prazo pode vir a dar problema. Né? Eu posso ter um tecido, eu posso ter uma fenestração, uma deiscência, eu posso ter alguma alteração de cor, né, do rebordo, então isso pode ter uma compensação. Então, é importante a gente procurar unir esses conceitos, cirúrgico, protético e a importância de osso, tecido mole, manutenção disso também a longo prazo. Então, o espaço biológico perimplantar, a gente vê que é de 4 a 4,5, 5 milímetros, onde eu tenho 2 milímetros de tecido epitelial, né, e 2,5 de tecido conjuntivo. Algo bastante interessante é que isso vai acontecer independente ainda do tipo de plataforma que a gente está utilizando. A nossa discussão aqui, nossa conversa não é sobre qual é o tipo de implante, se eu devo usar um hexágono externo, hexágono interno, cone morse, né? Existe um momento para que isso aconteça, mas a gente tem algumas preferências hoje, se o implante é nível ósseo, se ele tem que ficar em infraósseo. Então, são situações que também vão ajudar na preservação desse tecido ao redor. Quando a gente olha a questão de anatomia vascular, a gente percebe que ela é bastante similar, né? Então existe uma vascularização importante do periodonto ao redor do implante, assim como do periodonto ao redor do dente, obviamente. O que a gente percebe é que quando você tem um tecido perimplantar, por você ter uma presença menor de tecido conjuntivo, esse tecido conjuntivo ele vasculariza menos aquele tecido ao redor do implante. Então, apesar de eu ter uma vascularização importante e eficiente, eu tenho uma quantidade menor. Essa quantidade menor de tecido, de sangue, de vasos sanguíneos ali, né, com certeza nos atrapalham nos mecanismos de defesa. Então, eu tenho uma dificuldade maior que cheguem leucócitos, macrófagos e todas as células de defesa para aquela região. Ou seja, eu tenho um epitélio mais longo, eu tenho um sulco perimplantar mais longo e eu tenho uma certa dificuldade de defesa. Então, o meu padrão de higienização, o meu controle de manutenção, ele tem que ser muito mais eficiente no paciente do que no próprio dente.
Não que a gente queira dizer que você vai poder deixar a dentição mesmo, o próprio organismo se resolve, a gente sabe muito bem disso, mas que você orienta, o teu paciente que usa implante, ele tem que ser orientado por uma escovação específica. Né? A gente não pode deixar o nosso paciente usar da mesma forma, higienizar da mesma forma que ele higieniza os dentes naturais. Ele precisa ter um cuidado maior. Né? Então, o fio dental, o jeito de passar, você entender que aquele epitélio sulcular é mais longo, que ele precisa chegar até a plataforma. Né? Então, esses recursos vão ter que ser aliados à já rotina que esse paciente tem. Então, o primeiro ponto importante quando a gente vai falar, né, da instalação de implantes dentários é a questão de osso. Né? Então, o osso é importante. Então, a gente pega esse artigo, para começar, que fala, né, o artigo do brasileiro, né, Maurício Araújo, que é uma grande referência para a gente nos trabalhos de implante, que fala sobre a relevância clínica, né, na extração de dentes na área estética. Ou seja, o objetivo deles foi revisar essas alterações do tecido na extração dentária, tá, na região anterior de maxila, então é uma região extremamente estética, né, identificar os fatores associados com essa alteração, né, para que pudesse orientar o clínico no protocolo de tratamento. Então, no nosso dia a dia, a gente percebe que a tábua vestibular intacta aparece na figura A, aonde, né, não tem nenhuma alteração acontecendo. Quando você tem a figura B, você percebe que em 2 semanas existe uma formação de coágulo, né, então, e não existe essa reabsorção da tábua vestibular. Então, ainda em 2 semanas, a reabsorção é muito pequena. Já após 8 semanas, eu tenho uma reabsorção da tábua vestibular, bastante importante, uma formação óssea acontecendo e a tábua lingual, né, a tábua lingual, ela é mantida. Na figura D, a gente consegue perceber o que é um alvéolo mantido, né, com o baiose, no caso baiose, ou com um enxerto, preenchimento desse alvéolo com um enxerto, né, no caso aqui o baiose, mas se a gente fizesse preenchimento com qualquer outro biomaterial. Então eu tenho uma manutenção de estrutura bem maior do que se eu mantiver apenas o coágulo, como a gente viu ali na questão de 8 semanas. E a instalação de um implante após 3 meses. Né? Então a gente vê que tem uma perda óssea, mas quando a gente olha detalhadamente, você vê que na tábua vestibular, né, que é o B, a gente chama de bucal, né, você tem uma formação de tecido bastante interessante ao redor desse implante. Tá? Então, os dados que eles apresentam de resultado é uma revisão sistemática mostrando uma perda de 2,5 a 4,5, né, em espessura de osso e de 0,5 milímetro a quase 4 milímetros de altura em alvéolos cicatrizados. Então, isso é bastante significante. Os tecidos moles espessos aumentam não somente o volume da matriz extracelular, como colágeno, mas também aumentam a vascularização, o que aumenta a eliminação de produtos tóxicos e favorece a resposta imunológica. Então aqui a gente tem, nessa segunda conclusão, algo bastante relevante na nossa prática clínica. Quando eu tenho um tecido mole mais espesso, onde eu tenho, né, uma gengiva mais grossa, falando a grosso modo, eu tenho uma manutenção maior daquela estrutura. Poxa, isso me leva a qual tipo de consideração? Se às vezes eu tenho uma situação em que eu tenho um fenótipo gengival mais espesso e a questão óssea não me permite uma estabilização, uma inserção imediata de um implante, eu tenho uma previsibilidade um pouquinho melhor a hora que eu quiser instalar esse implante. Eu preciso utilizar um recurso, um enxerto, uma membrana, alguma coisa diferente. Talvez eu consiga trabalhar numa carga precoce, eu não precise lançar mão de um biomaterial. Se eu tenho um fenótipo gengival fino, provavelmente eu vou ter uma reabsorção muito maior, tanto de gengiva quanto de tecido ósseo.
Então, clinicamente, a gente avaliar essa espessura do tecido já na questão pré-operatória, já no nosso planejamento, já me faz prever, né, o que pode acontecer se eu fizer uma instalação imediata ou não desse implante. Então, eles mostram que mais de 50% das alterações ocorrem nas primeiras 2 semanas. Então, num outro momento clínico, a instalação precoce, a instalação imediata, utilizando o preenchimento de algum biomaterial, a instalação desse implante, um enxerto, uma membrana, um enxerto de tecido, uma membrana, também ajuda a corrigir, né, a evitar que essas alterações sejam tão grandes. Em regiões de tecido ósseo espesso, o alvéolo promove uma contenção de coágulo, permitindo o aumento das células progenitoras, né? Então você consegue, basicamente o que a gente viu no slide anterior, mas mantendo essa estrutura e evitando que você tenha tanta reabsorção. Então aqui é um caso que a gente fez, que só para exemplificar, aqui esse paciente ele perdeu por doença periodontal esse incisivo central, é um dente 21. Como ele tinha um epitélio, né, um tecido bastante espesso, a gente conseguiu remover esse implante. A gente optou por fazer uma instalação imediata de implante, né? Houve um preenchimento do gap, mas não teve que fazer enxerto de tecido mole. Então, aproximadamente 10 dias que foi instalado o provisório, né, ele tinha essa condição para implantar, já no caso. É uma condição bastante satisfatória, né, os black spaces, né, a perda de crista óssea ali, ela ocorreu não por conta da extração, porque a extração já foi bem, bem pouco invasiva, né, mas por conta da doença periodontal mesmo, uma vez que esse dente já tinha mobilidade grau 3. Então, mas a manutenção, a saúde, né, peri-implantar dele, a gente conseguiu um bom resultado em pouco tempo. Então, aquela questão de espessura, não só de tecido mole para preservar, mas a questão de espessura do tecido ósseo. Então, quando a gente olha uma parede fina, uma parede vestibular fina, em 8 semanas ela tem uma reabsorção bastante grande, bastante significativa. Quando você olha paredes mais espessas de osso, tá? Isso te permite, há uma reabsorção, né? Então, nesse caso que o estudo revela, ele mostra, né, que existe uma reabsorção, mas é uma reabsorção menor, né? Então, a parede vestibular ainda é mantida, né? Então, ainda fica uma condição favorável para a instalação de um implante. Você conseguiria atingir um benefício estético, acredito que bastante razoável, né, nessa condição, mas numa parede fina a gente já teria que ter uma outra abordagem para procurar preservar essa estrutura. Então, basicamente, as mudanças mais significativas alveolares ocorrem nas primeiras 2 semanas. Então, isso é um ponto importante. As alterações ocorrem na região central da tábua vestibular, pois as proximais a nutrição é mantida por meio do ligamento periodontal dos dentes adjacentes. Então, numa extração, no momento da extração, o fato de a gente trabalhar com uma extração, eu não diria que seria atraumática, porque toda extração ela cria realmente um trauma, mas minimamente invasiva ou minimamente traumática, você preserva essas cristas, você preserva essas porções, né? E isso ajuda tanto na questão estética quanto na preservação e manutenção de um tecido saudável. Então, um conceito, né, de exodontia minimamente invasiva, é um caso para exemplificar, mas a gente vê que pré-molar acontece muito, né? Então os pré-molares são dentes que têm uma casuística bastante grande, tá? É a extração dessa raiz residual, desse pré-molar, né, de um dente 15, e
a gente vê desculpa, é um 25, ali era a foto com o espelho anterior. Essa visão, a visão oclusal, né? Então a gente vê que apesar de ser uma raiz residual, a questão periodontal ainda é razoável. Quando a gente olha a sequência de extração, né, nesse primeiro momento parece algo mais invasivo um pouco, né? Você fala, poxa, mas eu fiz uma incisão intraocular, né? Mas o fato de você afastar esse tecido, né, tirar esse tecido e poder remover essa raiz, né, com a técnica 1, então remover ela com um fórceps, isso deixa de ser, por mais que você tenha feito uma incisão, ela deixa de ser algo extremamente traumático, né, porque você preserva tecido, você conseguiu tanto preservar tecido ósseo, quanto a preservação de tecido mole. Então a gente vê nessa próxima foto a manutenção, então vocês vejam que não teve nenhum dano maior, já havia, né, uma certa reabsorção ali vestibular, mas houve uma manutenção e nesse caso não foi feito nenhuma manobra ou enxertia, feitos apenas a extração e a sutura final. Lógico que hoje em dia a gente conta com alguns recursos ainda melhores, né, alguns recursos melhores para a exodontia. Então, além de você hoje ter instrumentais que são mais desenvolvidos, mais desenhados para isso, então você tem fórceps com cabeças bem finas, alavancas de menor trauma, a gente conta também muitas vezes com o uso de extratores. Né? Então, existem alguns extratores diferentes, né? Mas basicamente um exemplo aqui de uma extração de um premolar, onde você trabalha com o extrator e você consegue resolver o problema sem ter que fazer talvez essas incisões, esse descolamento. Né? Então, são formas de você trabalhar preservando ainda mais essa estrutura. Nesse segundo trabalho, tá, esse trabalho do Istvan Urban, tá, Lorenzo Tavelli e Istvan Urban, que são também, o Istvan Urban principalmente uma grande referência na questão de aumento ósseo, né, então enxertos ósseos verticais e horizontais, eles trazem para a gente uma meta-análise, né, uma revisão sistemática, avaliando a eficácia das diferentes técnicas para o aumento de espessura do fenótipo periimplantar e o efeito desse fenótipo periimplantar na saúde, ou seja, com relação a profundidade de sondagem, perda de osso marginal, índice de mucosa e gengiva. Então, quando a gente procura montar um raciocínio, você pensa da seguinte forma, né? Eu avalio o osso. Então, eu avalio o osso, eu fiz uma extração atraumática, né, minimamente traumática, eu consegui trabalhar com a estrutura óssea, preservar. Mas em algumas situações, o paciente não vai chegar, digamos, desde o começo. Ele vai chegar, muitas vezes, no nosso consultório, já sem o dente, há muitos anos. Né? Principalmente quando a gente fala de implante. Às vezes o paciente já não tem alguns dentes ou um dente há muito tempo. E a gente percebe que alguns recursos com relação ao tecido, ao fenótipo periimplantar, ele tem que ser, a gente vai ter que lançar a mão. Para quê? Para que você possa trabalhar de uma forma mais segura, mais eficiente e mais previsível. Então, o que eles mostram para a gente? Nos resultados, que o aumento significativo da mucosa queratinizada é realizado por enxertos gengivais, tanto autógeno quanto por substitutos, né, de matriz, juntamente com o retalho posicionado apicalmente. Então, em periodontia, a gente chama de enxerto gengival livre. Então, você não vai remover o epitélio, você vai tirar, vai remover aquele tecido do palato e vai trazer ele com o epitélio e tudo, né, para aquela região onde você precisa trabalhar, seja superior, seja inferior. Né. Existem algumas outras condições de tecido conjuntivo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente.
né, existe uma redução da profundidade de sondagem, ou seja, a importância desse tecido queratinizado ao redor do implante me permite uma maior proteção, ou seja, me permite uma formação de epitélio ali de proteção. Eu tenho um tecido de proteção ao redor do implante, diferente de quando eu tenho apenas a mucosa. Quando eu tenho só a mucosa, eu tenho um tecido mais elástico, um tecido mais frouxo, um tecido que permite maior acúmulo de resíduo, né, maior atuação de bactéria e a proximidade, né, com o osso ela fica muito mais fácil. Então as bactérias atuam diretamente no osso, isso levando às causas de mucosite e periimplantite. O fato de você ter uma gengiva queratinizada ao redor do seu implante também reduz a deiscência periimplantar, reduz o índice de placa e facilita a escovação. Isso é fácil da gente entender porque se você passar escova no fundo do vestíbulo, a gente sabe que dói. Né? O paciente sabe que o paciente vai sentir algum desconforto. E não é difícil encontrar situações onde esses pacientes chegam para nós relatando algum desconforto no implante, né? Onde eles acham que muitas vezes é no implante. E você vai avaliar o implante está estável, você vai avaliar a questão protética, a prótese está bem adaptada, não tem gap. Por outro lado, existe essa falha no tecido periimplantar. Então, regiões com menos de 2 milímetros estão associadas com aumento da expressão de mediadores inflamatórios, acúmulo de placa, perda marginal de osso e severidade da mucosite. Então, eu não preciso de grandes espessuras ou grandes faixas de tecido queratinizado. 2 milímetros ao redor do implante já é bastante satisfatório na questão de proteção. Tá? Então, eu diminuo a quantidade de bactérias, diminuo o número de resíduos, consequentemente, eu diminuo o processo inflamatório daquela região. Então, para exemplificar um pouquinho essas conclusões, um caso desse caso de gengiva queratinizada instalável, a gente tem um aumento de espessura tecidual ao redor do implante bastante significativo. Né? Esse caso a paciente chegou, era uma região inferior, né? Uma região dos dentes 35 e 36, né, onde foi feito, nesse momento, foram feitas a instalação e o enxerto ao mesmo tempo. Tá? Não está aqui as fotos do implante, mas foi feito o enxerto gengival e a instalação dos implantes ao mesmo tempo. Isso já nos ajudou bastante, né, na questão de tempo cirúrgico, tá? Mas isso pode ser feito antes. Existem alguns estudos até que mostram que o ideal se o maior índice de sucesso é quando você faz o enxerto queratinizado, né, o enxerto gengival livre, para ganho de gengiva queratinizada previamente ao implante. É muito mais fácil de você ter um período de cicatrização melhor, né, e a chance de falha diminui. Tá? Nesse caso, acabou sendo no mesmo tempo cirúrgico e a gente vê que teve um resultado bastante interessante. Então, o reposicionamento apical do retalho, né, junto com o ganho, né, o ganho bastante considerável de tecido queratinizado. Né? Então, tanto de proteção quanto esteticamente isso também vai ficar mais harmônico ali, uma vez que a gente sabe que esses pacientes que perdem dentes, né, na região posterior acabam apresentando um defeito, né, um defeito no alvéolo, né? Então a gente procura também corrigir esse tipo de coisa. Outra situação que eles sugerem para nós no estudo é que a técnica bilaminar, em combinação com enxerto de tecido conjuntivo ou um biomaterial, né, a matriz celular ou matriz de colágeno, em termos de ganho de espessura de mucosa. Então, se eu utilizar, né, tanto um biomaterial quanto um enxerto conjuntivo, isso também é uma técnica bastante eficiente, né, para que você tenha uma manutenção daquela gengiva queratinizada. Então, exemplificando aqui um pouco essa conclusão, esse caso foi um caso de uma paciente que sofreu um acidente de moto
ela já tinha feito a exodontia do 12, né? Então ali do lado 12 já tinha sofrido a exodontia, implante, né? E a gente procurou manter o máximo que desse o 11, mas começou a fistular e não teve como a gente manter aquele dente, foi feita a exodontia. Então, nesse caso, foi feita a exodontia, né, feita a instalação imediata do implante, feito o preenchimento com gap e o preenchimento do gap com biomaterial, né, nesse caso, se eu não me engano, foi o Cerabone, e foi feito esse tecido conjuntivo. Nesse caso, a técnica utilizada foi a remoção do tecido conjuntivo pela técnica de desepitelização. Então, a gente removeu o epitélio daquele tecido, né, e colocou ali na região junto com o provisório. Então, é uma técnica bastante eficiente. Quando a gente fala, né, quando o estudo sugere que nessas condições, né, a matriz celular, né, ou as matrizes de colágeno, tá, ele cita alguns biomateriais. A gente tem no mercado alguns biomateriais, como o Mucograft, que é uma matriz que facilita, né, a formação de gengiva queratinizada. A Guytlet também tem hoje o FibroGuide, que é um material um pouco mais novo para esses casos de tecido conjuntivo. O Mucoderm da Straum também tem no Brasil. E o Aluderm também é um material que não tem no Brasil, mas nos Estados Unidos você vê o pessoal utilizando. Funciona mais ou menos como a mesma ideia, né? Mas a gente não tem à disposição para nós aqui. O que às vezes acaba esbarrando um pouquinho é o custo desses materiais, né? Então você tem bons resultados com eles, né? Mas por outro lado você tem um custo um pouco mais alto, né? Então às vezes isso repassar para o paciente acaba sendo um pouquinho mais complicado, né? De acordo com o que você precisa fazer, né? Então, a modificação do fenótipo periimplantar via técnica bilaminar, né, revela um efeito benéfico na estabilidade óssea marginal. Ou seja, questão estética, né, a gente vê que é importante, mas a questão de estabilidade do osso, estabilidade, a manutenção daquele osso marginal também é favorecida uma vez que você tem um tecido mais espesso, que você tem um tecido de melhor qualidade ao redor do implante. A espessura do tecido queratinizado via retalho apical, em combinação com encher tecido mole com biomaterial, está associada com reduções significativas de profundidade de sondagem, deiscência do tecido periimplantar e índice de placa. Então, uma vez que eu tenho um tecido queratinizado, eu tenho menor placa, eu tenho o menor defeito, né? Então aquela situação onde a tábua vestibular reabsorve uma parte e o paciente fica com aquele escuro do implante aparecendo, né? Com aquele acinzentado na gengiva, isso também diminui, né? E a profundidade de sondagem. O aumento vertical do tecido no mesmo tempo de colocação do implante pode contribuir na estabilidade marginal do osso. Opa! Então aqui, clinicamente, a gente tem mais um ponto importante. Se eu coloco, né, ele coloca aqui como ele, né, na conclusão, como você pode contribuir. Então não é algo extremamente definitivo, mas ele pode contribuir para que você mantenha estabilidade. Ou seja, se você trabalhar com esse ganho de espessura do tecido no momento de colocação do implante, né, te ajuda na manutenção. Tá? Te ajuda nessa manutenção de estabilidade óssea. Então a importância do tecido mole já vem acompanhado, né, do osso também. E aí não é difícil esse tipo de situação acontecer no nosso consultório. Quando a gente pega um caso do Giovanni Zucchelli, né, ele mostra uma técnica para modificar esse fenótipo periodontal, né, periimplantar no caso, porque a gente vê nessa imagem, a imagem é do artigo original, depois qualquer coisa eu posso selecionar esses artigos e passar para vocês com uma literatura, né, mais detalhada.
Onde foi feita a instalação do implante, foi feita a instalação da coroa, né? A gente pode ver que a coroa não está assim esteticamente ruim, né? Mas ela está aumentada, né? Ela ficou aumentada por conta da falha de tecido, tanto de tecido ósseo quanto de tecido periodontal, né? Mas a gente vê que as margens, né? As cristas marginais ali, né? As cristas ósseas, elas estão estáveis, então ele tem até um ponto de contato. Então, assim, no perfil geral, a gente vê que, né, a coroa, o material restaurador não está ruim, mas o contexto, né, a gente vê que dá para melhorar bastante. Então, quando ele tira para a gente a prótese e mostra essa imagem, a gente vê que realmente o tecido vestibular, né, é praticamente uma mucosa. Não tem muita gengiva queratinizada na superfície vestibular do meu implante. A superfície lingual, palatina ali, ela bem cicatrizada. Tá? Eu não vou entrar no mérito agora se essa prótese tinha que ser parafusada ou cimentada, né, as condições. Né? Hoje, a gente procura seguir bastante a linha do ITI, né? Então, hoje o ITI sugere, né, a própria literatura sugere que as próteses, mesmo em regiões estéticas, as próteses sejam parafusadas, né? Então, a prótese parafusada você tem uma manutenção melhor de tecido pelo posicionamento, uma vez que você mantém um distanciamento um pouco maior do implante, você mantém uma espessura maior tanto de tecido ósseo quanto de tecido gengival naquela região, né, região vestibular. E o que, ao meu ver, é a grande vantagem é a reversibilidade. Né? Uma prótese parafusada, você remove o parafuso, você consegue resolver, acessar ela de uma forma muito mais fácil do que uma prótese cimentada. Tá? Mas no caso, a gente percebe que na literatura, aqui nesse artigo, né, propriamente, a gente vê que ele não mexe na questão de posicionamento do implante. Tá? O que ele faz de alteração? Ele modifica o componente protético, então é feito um componente em zircônia, tá? Então é feito um componente em zircônia, e aqui, ao meu ver, é algo bastante interessante, bastante importante, porque essa modificação do tamanho do dente, desse provisório, desse componente, ela é feita antes do momento da cirurgia. Tá? Então, a dica valeria nesse sentido. Né? Se você vai tentar fazer algum reparo naquela prótese, né, para ganhar tecido, para ganhar uma qualidade melhor, em cima de uma prótese que já foi desenhada para aquela situação ruim, você não vai ter uma melhora considerável. Então aqui o que ele faz? Ele melhora esse perfil, então é feito um novo provisório, uma nova estrutura. A gente até percebe que na primeira foto ela ficou até mais... a gengiva já começa a ter uma outra espessura, ela já começa só no trabalho de condicionamento periimplantar, já começa a melhorar um pouquinho. E aí quando ele vai para a cirurgia, ele faz um enxerto de tecido conjuntivo, então extenso até, né? Então ele faz 2 enxertos, um ali mais para cima para cobrir a porção do implante e a outra a porção cervical da prótese, né? E aí, por fim, ele mostra, né, um resultado bastante importante, bastante satisfatório, né, onde você tem um aumento realmente da espessura, né, e esteticamente o implante lá em cima foi coberto, né, então você ganhou, né, um avanço coronal desse retalho, né, então a espessura e o avanço coronal. Então esse tecido veio um pouquinho mais para baixo e aumentou a espessura. É o que ficou muito mais harmônico e aí você tem uma situação muito mais natural, muito mais indicada. Né? Então, além da questão óssea, além da importância de proteção, eu tenho técnicas que podem me ajudar. Agora, situações, as indicações cirúrgicas sempre de tecido, elas precisam ser avaliadas antes. É muito mais fácil você conseguir manobrar ou manipular o tecido antes, né,
da instalação do implante ou durante a instalação do implante do que você procurar recursos para essa correção feita depois. Mas a gente sabe que no dia a dia a gente recebe no consultório em todas as situações. Né? Então, para avaliação dessa recessão do tecido periimplantar, é utilizada a classificação de Miller. A classificação de Miller é a classificação, ou seja, que você vai usar para dente e você usa para implante. Então, isso é importante a gente ter em mente, porque às vezes nosso paciente vai chegar no consultório com aquela necessidade de um recobrimento, de procurando uma enxertia, procurando resolver aquelas retrações, né? Só que você tem uma classe 3, uma classe 4 de Miller que o prognóstico já não é tão fácil, tão favorável. E com o implante vai acontecer a mesma coisa. A diferença do suprimento sanguíneo em relação ao dente natural, então isso a gente viu lá no início, né? É essa biomodificação na superfície do implante. Então a gente não costuma mexer, né, na superfície. Você tem alguns trabalhos, você tem alguns livros que falam, por exemplo, em casos de periimplantite, caso você raspar a rosca do implante, alisar para que você não tenha tanta retenção de bactéria, mas em geral você não vai mexer nessa superfície, né? E você não tem inserção de fibra colágeno no implante. Então a gente sabe que a relação é osso e implante. As fibras do enxerto também são paralelas aos implantes e ancoradas à margem da crista. Então essa estabilidade é importante. Então é daí que vem aquela imagem lá do início, onde mostra, né, a inserção dessas fibras colágenas, né, dessas fibras do enxerto na matriz da crista, na margem da crista alveolar. Então essa manutenção de tecido ela acaba sendo realmente favorecida, né, do tecido ósseo favorecida pela espessura do tecido periodontal. Então, o aumento do contorno estético de tecidos periimplantares estáveis à resistência à invasão bacteriana e forças mecânicas. Então, isso comprova, né? Então você tem mais um trabalho que fala que a resistência à invasão bacteriana, assim como a gente viu no trabalho anterior, e um outro ponto importante que a gente ainda não tinha visto, com relação à força mecânica. Se eu tenho, né, a gente sabe que no dente a gente tem o ligamento periodontal, que é bastante importante com relação à manutenção de força oclusal. Se eu tenho um tecido estável, um tecido bem aderido, um tecido com as fibras lá na nossa crista alveolar, ele vai ter mais resistência, né, ele vai ter mais suporte contra as forças oclusais. Né? Lógico, a gente tem outros conceitos importantes de oclusão, como, né, lateralidade, protrusão, você não ter interferências, né, nessa situação. Então, não adianta você avaliar a questão periimplantar, a questão óssea, e aí depois funcionalmente essa prótese está com interferência, né? Não adianta apenas o tecido. Um outro momento importante é que horas, afinal, eu vou fazer esse implante. Né? O ideal é que eu faça um implante imediato. Se eu fizer um implante imediato, eu vou estar resolvendo o problema da minha reabsorção. Se eu fizer um implante precoce, eu vou facilitar a minha instalação e também resolver o nosso problema de reabsorção, de perda de tecido, ou eu deixo tudo cicatrizar e faço com o tecido já cicatrizado, né? O tecido já sadio, já bem cicatrizado, um implante tardio. Para isso, né, existe essa outra referência que a gente encontrou do sistema que é uma revisão sistemática, né, onde eles comparam os protocolos de instalação de implante de forma imediata, precoce ou tardia, avaliando o risco de falha, alteração periimplantar no osso, profundidade de sondagem e alteração no tecido mole periimplantar. Então, quando a gente avalia a instalação precoce com relação à instalação imediata, a gente vê que a sobrevida dos implantes ela ainda é melhor na precoce, né, em torno de 96%, contra 93%. Mesmo assim, a gente vê que hoje
sobrevida dos implantes ela é bastante alta, né? Então, hoje, você seguindo lá as orientações da empresa, em questão de fresagem, velocidade, irrigação, né, digamos, as superfícies, a bioengenharia desses implantes favorece bastante isso. Quando eu faço uma instalação precoce, eu tenho uma menor perda óssea marginal. Com relação à profundidade de sondagem, não muda muito. O que a gente encontra é que na instalação imediata eu tenho uma maior recessão gengival. Então, vamos pegar casos, por exemplo, estéticos, incisivo inferior, né, incisivo central, lateral inferior ou os incisivos superiores, aonde você tem, por exemplo, situações onde o teu implante ele tem que estar, né, infraósseo 2 milímetros, 3 milímetros, às vezes 4 milímetros. Então isso depende muito da tua estrutura no momento. Né? Depende do quanto você tem de osso, depende do teu fenótipo periodontal, né? Para que você possa fazer essa instalação na indicação correta. Então, se eu faço uma instalação precoce, ou seja, se eu removo esse dente, né, e espero em torno de 2 semanas, 4 semanas, eu consigo fazer uma instalação sem uma menor perda. Porém, né, eu posso ter uma parede fina vestibular e acabar em 8 semanas a gente vê que já tem uma reabsorção bastante importante, como a gente viu no primeiro estudo. Então, hoje a gente vê que a necessidade, por exemplo, de um exame tomográfico, né, ele é bastante importante, uma vez que você tem uma precisão, né, e você tem mais detalhes para que você possa fazer a cirurgia. Né? Então, hoje, não dá para a gente dizer que popularizou, né, que mas está muito mais acessível hoje uma tomografia, e eu acho que para um trabalho de qualidade, é importante que a gente tenha esses recursos, né? A gente tenha precisão no nosso tratamento. Quando o estudo compara a instalação precoce, tá, com a instalação tardia desses implantes, a gente vê que a sobrevida, né, precoce e tardia, ela aumenta. Né? Então eu tenho de 98% e 97%. Então ela ainda é uma sobrevida melhor ainda do que na situação imediata. Tá? Com relação à profundidade de sondagem, ela tem uma instalação tardia. Foi um artigo que falou, que reportou, né, esse estudo, falando de 2,6 na precoce e 2,7 na tardia. Então a profundidade de sondagem é muito próxima. E a retração, né, a retração gengival, na precoce, ela foi um pouquinho maior do que na instalação tardia. Então, a instalação precoce e a instalação tardia, ela é muito parecida uma situação da outra. Né? A gente não vê tanta diferença com relação à imediata. Tá? Então, são situações que a gente precisa avaliar questão de osso, facilidade, né, facilidade de instalação desse implante. Ao meu ver, a instalação imediata, né, com exodontia e instalação de implante é a situação mais difícil, tá? Principalmente em molares. Hoje você tem recursos de cirurgia guiada que também facilitam isso, então facilita você planejar esse implante, né, o posicionamento dele tridimensional, o quanto ele vai ficar infraósseo. Então todo esse planejamento também ajuda hoje em dia na cirurgia guiada. Mas muitas vezes você lançar a mão de uma instalação precoce, se possível for, né, a gente vê que o dano não é tão ruim. Tá? Então a gente fala, né, da questão da importância desse tecido, da espessura desse tecido. A gente falou da importância de uma cirurgia, né, minimamente invasiva. A gente falou do momento desse implante, então o momento em que eu vou colocar esse implante para que eu preserve mais estrutura. Tá?
E agora, o ponto talvez que para o protesista, talvez para vocês, tenha mais significância ainda, que é a questão de você trabalhar com implantes, com intermediário, com abutments, né, de titânio ou de zircônia, né, e o efeito dele sobre os tecidos moles. Então, esse trabalho é um trabalho recente também, do Thomas Linkevicius, que é da Lituânia, né? Então, ele fala muito dessa manutenção de margem óssea, né? Então, é uma pessoa, um estudo bastante importante, bastante relevante para a gente, tá? Então, não avaliando a questão de estética entre o titânio e a zircônia, ou as vantagens mecânicas e nem custo, mas o efeito que ela tem sobre o tecido mole. Então, quando eu faço a comparação da profundidade de sondagem, isso em um ano, tá? Por isso que eu quero passar para vocês os estudos, porque os estudos eles mostram por mais tempo o follow-up ali, então eu coloquei só de um ano. A gente vê que a profundidade de sondagem do titânio ele é de 3,3 e na zircônia ela varia de 3,9 a 3,5. Tá? Então, em média, eles são muito próximos. Tá? Talvez um pouquinho melhor para a zircônia. Sangramento também é bastante próximo. Nível de osso marginal, né, a zircônia ela mantém um pouquinho mais. Tá? Então, na verdade, o quanto ele está mantido ali nessa região. Então, a zircônia ganha um pouquinho nesse ponto. Mas focando direto nos tecidos moles, então a retração tecidual, eles detalham em duas situações. A gente vê que na porção mesial, tanto o titânio quanto a zircônia, eles ganham tecido, tá? Muito próximo, né? Igual os dois, 0,2 milímetros. Mas a recessão ocorre na distal. Então ocorre uma recessão de tecido na distal, que também é muito próximo, né? O titânio é 0,4 e a zircônia 0,3. Mas aqui eu acho que essa alteração de cor é algo importante. Por quê? O ΔE ele quer dizer uma propriedade óptica que revela o quanto aquela cor ela se confunde no olho humano. Por que isso é relevante para a gente? Né? Por que a gente usa a zircônia hoje em dia? Porque a zircônia, a grosso modo, ela é mais parecida com o dente, eu consigo cores melhores. Né? Quando a gente olha isso fisicamente, o ΔE, né, ele é 8,5 e o ΔE da zircônia ele é 11. Quanto maior o número desse ΔE, mais difundida fica a cor, mais difícil do olho humano conseguir identificar as cores. Então é por isso que a zircônia ela ganha na questão visual, né? Justamente por isso, porque a gente consegue, digamos, mimetizar ela dentro de um contexto, né? De uma prótese unitária, de uma prótese anterior, seja ela posterior também, mas dentro de um contexto de um paciente que está fazendo uma reabilitação de 1 ou 2 ou 3 implantes. Né? Então, a gente percebe que nesse ponto, se eu eventualmente não tenho um tecido periimplantar ali espesso, eu tenho algo um pouquinho aparecendo um pouquinho do meu implante ali no tecido, né? Se eu coloco um componente de titânio, um componente metálico, né, isso vai ficar cada vez mais em evidência. Né? A zircônia ela ajuda a gente a bloquear um pouco isso. Então, quando você pensa num relacionamento periimplantar, né, a zircônia e o titânio eles são bastante parecidos. Né? Hoje eu acredito que se use muito a zircônia justamente por uma questão daí de estética, né, de facilidade estética de você poder trabalhar na tua reabilitação. Mas com relação ao tecido, os dois são basicamente iguais. O que é importante salientar é que nesse estudo, tanto o titânio quanto a zircônia, eles foram feitos por meio de tecnologia CAD/CAM. Tá? Então, isso
a gente não faz o titânio fundido, né? Então o pessoal que trabalha com metal cerâmica, com estruturas fundidas, não é o caso. Tá? Eu acredito que se você trabalhar com estruturas fundidas, é, ela seja menos precisa e você tenha alterações mais significativas, né? Então você tem uma precisão muito maior hoje com a tecnologia CAD/CAM, né? Tanto para o titânio quanto para zircônio. Né? Então, para a gente procurar resumir o que a gente conversou e esse conteúdo, eu procurei colocar cinco pontos importantes. Né? Então, a gente chama de 5 chaves do planejamento reabilitador em implantodontia. Então, existem várias situações, né, que esse paciente, que essa reabilitação vai chegar para a gente. O paciente que fraturou um dente, né, e precisa trocar por um implante, ou um paciente que tem ainda dente e você vai trocar por um implante. O paciente que não tem dente, né, já é dentro total ou parcial e que precisa colocar implante, ou aquele paciente, né, que já tem implante e ele precisa ser reabilitado. Então, também é uma situação, são essas 3 situações que geralmente vão acontecer para a gente. Então, independente da ordem ou de qual tipo dessas situações que ela venha a acontecer, a gente sempre vai avaliar a espessura óssea. Né? Então, se o paciente vem para fazer uma extração e de repente um implante imediato, ou ele já seja dentro, ou ele já tem implante, você vai com certeza avaliar aquele osso em volta. Quando você vai pensar na espessura, se eu tenho um paciente que já tem implante e eu identifico alguma alteração óssea, tá? Eu já deveria, ou até antes de identificar essa estrutura óssea, já no exame clínico, eu identificar essa estrutura perimplantar, esse tecido que tem em volta. Tá? Será que o problema que ele está tendo não é por falta daquele tecido? Tá? Numa situação de paciente que seja dentro e precise fazer implante, será que não é a hora de eu fazer antes da instalação do implante uma manobra de enxertia, de melhorar aquela condição para que eu possa receber um implante da forma correta? Ou o paciente que às vezes fraturou um dente e vai chegar para fazer uma extração imediata e instalação do implante, eu preciso ou não preciso fazer essa manipulação para que eu possa manter uma estrutura? Né? Ou será que o paciente já não, a fratura muitas vezes não é tão extensa que essa já foi perdida essa estrutura e eu preciso refazer essa estrutura antes de colocar um implante? Então são avaliações de tecido que são bastante importantes, uma vez que você tenha situações diferentes, em tempos diferentes, mas que lá na frente o resultado precisa ser basicamente o mesmo. Eu preciso ter um dente acompanhado de um tecido em função, em proteção, sem sangramento, sem processo inflamatório e sem desconforto para o paciente. O posicionamento tridimensional é um outro fator, né, de extrema relevância. Você muitas vezes vai trabalhar com pacientes parcialmente dentro, você vai ter uma posição para o seu implante. Né? Se você variar essa posição, você pode estar atrapalhando o planejamento protético, você pode estar atrapalhando a manutenção óssea e manutenção de tecido. Né? E por isso que vocês, num curso de prótese, né, a gente sempre diz, o protesista tem que ditar, né, a cirurgia. Né? Então, não é o cirurgião, o sucesso da implantodontia não pode ser a osseointegração. O sucesso da implantodontia tem que ser uma reabilitação, um implante bem instalado, sofrendo carga, sofrendo função, né? Porque ele está bem posicionado, ele está em atividade, ele está em função. Né? Então, a osseointegração ela faz parte desse processo de sucesso, mas ela não pode ser o sucesso da implantodontia. Né? Então, um implante bem posicionado, uma vez que às vezes você não tem osso naquela região, então é melhor que você faça uma enxertia óssea, você planeje alguma etapa antes, prévia, né, a esse implante, para que ele possa estar no lugar correto e você possa entregar o trabalho da melhor maneira possível. A instalação imediata, a instalação precoce, a instalação tardia,
momento da instalação desse implante é bastante relevante também, né? A gente viu nos trabalhos ali que você tem alguns benefícios na questão de extração, na questão óssea, na questão de tecido, né? Na questão de sobrevida do implante, né? E hoje você tem situações onde você tem superfícies de implante que aceleram muito a questão de osseointegração. Então, às vezes, vale muito a pena você, às vezes, fazer uma carga imediata se você tem uma situação, por exemplo, isso, molares inferiores, posteriores. Né? Se você tem uma osseointegração mais rápida, aí você consegue manter, né, esse tecido, né? Você consegue preservar a maior estrutura. Então, esse momento também ele tem que ser bem definido. Lógico, um paciente que tem incisivo central superior, lateral, canino, né, até um primeiro pré, digamos assim, se você pode favorecer ele de uma situação imediata, com certeza é o melhor. Né? Agora, se você tem riscos, ou às vezes uma experiência um pouco menor, tá? É melhor às vezes esperar do que você causar uma reabsorção, uma perda de implante, né? E aí você acabar tendo depois utilizar outros recursos para manutenção de novo daquela estrutura. E o material reabilitador. Então, né, por fim, o material reabilitador, ou seja, se você vai usar um de silicato de lítio, zircônia, titânio, de que forma você vai fazer isso, isso é bastante relevante também. Né? A gente vê que isso conta. Né? Dependendo do material que você vai usar, você vai ter algumas vantagens e algumas desvantagens. Hoje a gente vê que a zircônia e o titânio fresados em CAD/CAM, eles são muito próximos um do outro em questão de valores de laboratório. Né? Então, às vezes, precisa estudar o que compensa, né? O que compensa, qual é o acesso que você tem na tua clínica, no teu consultório, na tua cidade. Por fim, eu queria deixar o convite para todos, né, que se às vezes você já trabalha com implante, né, agora ou trabalha com a parte cirúrgica, ou às vezes faz alguma parte, algum procedimento, já tem algum conhecimento de cirurgia, tá, para o nosso curso agora, na verdade agora em outubro vai ser, ou de junho agora já, semana que vem já está esgotado, né, com o professor Dalton Suzuki, o professor Júlio Salada, né, onde eles vão conversar com essas técnicas, aí sim eles vão abordar as técnicas de plastia periodontal, periimplantar, tudo o que a gente conversou ali de enxerto gengival, enxerto bilaminar, essas matrizes, né, de colágeno que ajudam também na estimulação desse tecido queratinizado. Então fica o convite também para esse nosso curso, que eu acho que é bem interessante, é um curso bem legal, são dois excelentes amigos e profissionais, né, que vão com certeza agregar muito, né, a nossa prática clínica e principalmente nos nossos resultados futuros. Né? Eu acho que todo o curso serve justamente para isso, para que a gente, às vezes, melhore o que está fazendo, né, ou enxergar coisas que a gente não enxergava antes para que a gente possa melhorar o nosso dia a dia. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Né? Eu deixo aqui os meus contatos, né? Fico à disposição para sempre que precisarem, que eu puder ajudar alguma coisa. Né? E tenham um ótimo curso e com certeza a gente se vê em breve. Um grande abraço a todos e muito obrigado aí pela atenção.